O dia começou como tantos outros, relatórios intermináveis, colegas reclamando sobre a falta de recursos, e um café aguado que mal conseguia me manter desperto. Eu já estava acostumado com a rotina desgastante, mas, naquela manhã, algo parecia diferente. O capitão me chamou para a sua sala, e pela expressão em seu rosto, percebi que não era um chamado qualquer. Navarro, preciso de você no caso Costa, ele começou, jogando uma pasta grossa sobre a mesa. A testemunha principal está correndo sério risco de vida. Você vai ser o responsável pela proteção dela até que possamos desmontar a organização. Abri a pasta e encarei a foto de uma mulher. Ela tinha olhos grandes e castanhos, cheios de uma mistura de medo e determinação. Seu nome era Ana Costa, uma artista que, por puro acaso, tinha visto um dos chefes da organização criminosa cometer um assassinato brutal. Aquele caso era um dos maiores que já havíamos enfrentado, e proteger Ana era essencial para derrubar os criminosos. No entanto, enquanto analisava seu perfil, algo me incomodava. Não era só o perigo que rondava sua vida, havia algo na expressão daquela mulher que me fez hesitar por um segundo a mais do que deveria. Ela está no interrogatório, o capitão continuou. Você vai levá-la para um esconderijo seguro. E, Navarro, isso não é negociável. Se algo acontecer com ela, todo o caso desmorona. Respirei fundo e fui até a sala onde ela estava. Quando entrei, ela estava sentada de braços cruzados, olhando pela janela. Parecia pequena e vulnerável, mas havia algo em sua postura que dizia o contrário. Ela não era só uma vítima. Quando nossos olhares se encontraram, senti um impacto imediato. Não era só o medo em seus olhos, era como se ela já estivesse se preparando para uma luta que não escolheu. Detetive Lucas Navarro, apresentei-me, tentando soar profissional. Fui designado para garantir sua proteção. A partir de agora, sua segurança é minha prioridade. Ela assentiu, mas não disse nada de imediato. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Minha vida nunca mais será a mesma, não é? Não vou mentir para você, respondi. As coisas vão ser difíceis, mas estou aqui para garantir que você tenha uma chance de voltar a viver sua vida. A conversa foi breve, mas suficiente para eu perceber que Ana era diferente. Ela não era apenas uma testemunha aterrorizada, havia força em sua vulnerabilidade, algo que eu sabia que ajudaria a enfrentar o que estava por vir. Pouco depois, estávamos no carro, dirigindo para o esconderijo que havíamos preparado. O silêncio entre nós era pesado. Eu a observava pelo canto do olho enquanto ela olhava pela janela. Havia tantas perguntas que eu queria fazer, mas sabia que precisava manter a distância. Ela era uma missão, um trabalho, e eu não podia me permitir esquecer disso. Quando chegamos ao pequeno apartamento, inspecionei cada canto, certificando-me de que era seguro. Este será o seu novo lar por enquanto, expliquei. É simples, mas seguro. Você terá tudo o que precisa, mas precisa seguir minhas instruções à risca. Sem contatos, sem saídas. Entendeu? Entendi, ela respondeu, mas havia uma frustração clara em sua voz. Então agora sou uma prisioneira? Não é isso, corrigi, tentando manter a calma. Estou aqui para garantir que você fique viva. Ela me lançou um olhar que parecia desafiar tudo o que eu dizia, mas não discutiu. Sabia que não tinha escolha. Passei o resto do dia organizando turnos de vigilância e verificando possíveis ameaças. Entretanto, minha mente continuava voltando para Ana. Havia algo nela que me fazia querer entender mais, algo que ia além do meu papel como protetor. Nas noites seguintes, comecei a aprender mais sobre ela. Ana passava horas desenhando em um bloco de papel que eu havia conseguido. Seus desenhos eram incrivelmente detalhados, cheios de vida e emoção. Era como se, através da arte, ela estivesse tentando segurar os pedaços de sua antiga vida. Por que você faz isso? Perguntei uma noite, incapaz de conter minha curiosidade. Porque é a única coisa que me faz sentir como eu mesma, ela respondeu, sem olhar para mim. Quando desenho, posso esquecer, pelo menos por um tempo, o que aconteceu. Suas palavras me atingiram de uma forma que eu não esperava.
Passei tanto tempo lidando com vítimas e criminosos que havia esquecido o impacto humano de tudo isso. Ana não era apenas uma peça no quebra-cabeça do caso. Ela era uma pessoa, e cada dia ao lado dela tornava isso mais evidente. Em uma noite particularmente silenciosa, ela me surpreendeu ao perguntar: Você gosta do que faz? Depende do dia, admiti. Às vezes, é recompensador. Outras vezes, e pesado. Mas é o que eu sei fazer. Ela me olhou por um longo momento antes de responder. Deve ser difícil carregar tudo isso sozinho. Aquela frase ficou comigo. Não era só o caso que me pesava. Era a solidão, o constante equilíbrio entre dever e humanidade. E, de alguma forma, Ana parecia entender isso melhor do que eu. Nos dias seguintes, nossa rotina foi interrompida por uma notícia alarmante: a organização havia descoberto indícios de onde estávamos. Sem perder tempo, preparei Ana para sairmos. Ela estava visivelmente assustada, mas confiava em mim. Fique perto de mim, instruí enquanto a guiava até o carro. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Enquanto dirigíamos por uma estrada deserta, olhei pelo retrovisor e vi Ana segurando seu bloco de desenhos com força. Ela estava se agarrando ao que restava de sua vida anterior, e naquele momento, fiz uma promessa silenciosa de não apenas protegê-la, mas ajudá-la a recuperar o que havia perdido. O barulho da chuva contra o para-brisa do carro criava um ritmo hipnótico, mas meu foco estava completamente em outra coisa. Ao meu lado, Sara mexia nervosamente as mãos no colo, olhando pela janela. Havia algo nela, algo que eu ainda não conseguia decifrar. Talvez fosse o medo que transparecia em seus olhos, talvez fosse o contraste entre sua delicadeza e o peso que carregava por estar envolvida em algo tão perigoso. Eu não sabia ao certo. Mas sabia que ela estava me afetando de uma maneira que eu não esperava. Ela havia concordado em colaborar com a investigação, mas suas respostas ainda eram curtas, defensivas. Isso não era incomum em testemunhas envolvidas em casos como este. Mas, com Sara, era diferente. Parecia que ela estava escondendo algo, não porque quisesse enganar, mas porque estava aterrorizada com o que poderia acontecer se confiasse demais em alguém. Não que eu pudesse culpá-la. Se eu estivesse no lugar dela, provavelmente faria o mesmo. Ao chegarmos ao hotel seguro onde ela ficaria hospedada, desci do carro primeiro, abrindo o guarda-chuva e indo até o lado dela. Sara hesitou por um momento antes de sair, seus olhos varrendo a área como se esperasse ver alguém escondido na sombra de um prédio ou atrás de um carro estacionado. Está tudo sob controle. Ninguém sabe que você está aqui, eu garanto, se eu disse, tentando tranquilizá-la. Ela apenas assentiu, ajustando a jaqueta que estava usando. Caminhamos juntos até a entrada do hotel, e eu não pude deixar de reparar como ela parecia pequena e vulnerável naquele momento. Mas havia também uma força nela, algo que não podia ser ignorado. Era como se, apesar do medo, ela tivesse decidido enfrentar o que viesse, e isso me impressionou mais do que eu queria admitir. No quarto, enquanto explicava as medidas de segurança, notei que ela me observava atentamente, como se estivesse tentando me avaliar. Eu costumava ser bom em ler pessoas, mas Sara era um enigma. Havia algo nos olhos dela que me fazia querer saber mais, querer entender o que a tinha levado até aquele ponto. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de repente, interrompendo meu raciocínio. Eu franzi a testa, confuso. Fazendo o quê? Me ajudando. Você poderia simplesmente fazer o seu trabalho, me colocar aqui e seguir em frente. Mas você parece diferente. Mais envolvido. A pergunta me pegou de surpresa. Eu poderia ter dado uma resposta padrão, algo sobre dever e responsabilidade. Mas, por algum motivo, não consegui fazer isso. Porque eu acredito que você está em perigo real, e não posso simplesmente ignorar isso, respondi, finalmente. Não sou do tipo que fecha os olhos para o sofrimento das pessoas. Ela pareceu considerar minha resposta por um momento antes de desviar o olhar. Obrigada. Não sei se teria coragem de fazer o que você está fazendo. Houve um silêncio entre nós, um silêncio carregado de algo que eu não conseguia definir.
Finalmente, ela se levantou do sofá onde estava sentada e caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo. Eu me aproximei, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para vê-la melhor. Como você acabou envolvida nisso? Perguntei, minha voz suave. Sarah demorou a responder, e, quando o fez, sua voz estava quase sussurrando. Foi um erro. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Vi algo que não deveria ter visto. E agora estou presa nisso. Eu podia ver a dor em seu rosto, a luta interna que ela enfrentava. Ela estava sozinha, assustada e sem ninguém em quem confiar. Isso me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo, a necessidade de proteger alguém, não porque era meu trabalho, mas porque realmente importava. Você não está sozinha agora, eu disse, quase sem pensar. Eu estou aqui, e vou garantir que nada aconteça com você. Ela se virou para me encarar, seus olhos cheios de algo que parecia ser tanto esperança quanto desconfiança. Você diz isso como se realmente acreditasse. Porque eu acredito, respondi. E vou provar isso a você. A partir daquele momento, algo mudou. Não era apenas uma questão de protegê-la como parte de uma investigação. Era algo mais pessoal, algo que eu ainda não estava pronto para admitir completamente. Mas sabia que faria tudo o que fosse necessário para mantê-la segura, mesmo que isso significasse confrontar meus próprios limites. Enquanto a noite avançava, percebi que nossa conexão estava se aprofundando de uma forma que eu não podia ignorar. Cada conversa, cada momento compartilhado parecia nos aproximar mais. E, embora eu soubesse que estava ultrapassando uma linha que nunca deveria cruzar, não conseguia me afastar. Eu só não sabia até onde isso nos levaria. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e proximidade inesperada. Proteger Sarah significava passar muito tempo ao lado dela, em um espaço confinado e, inevitavelmente, em situações onde cada pequeno detalhe sobre ela se tornava impossível de ignorar. Sua voz, suave e contida, parecia sempre carregada de uma emoção que ela não queria revelar completamente. O jeito que ela segurava um livro enquanto lia, ou como olhava para a janela, como se quisesse fugir daquela realidade, me deixava intrigado. Estávamos no hotel seguro, e eu tinha designado um pequeno grupo de policiais para cuidar da vigilância. Mas, como líder do caso e responsável por Sarah, decidi ficar com ela na maior parte do tempo. O local era discreto, sem luxos, mas confortável o suficiente. O maior problema não era o ambiente, mas o peso constante de saber que, lá fora, havia homens perigosos que provavelmente fariam qualquer coisa para calar Sarah. Naquele dia, eu estava revisando alguns arquivos do caso enquanto ela lia um livro na poltrona próxima à janela. A luz do final da tarde iluminava seu rosto, destacando seus traços delicados, mas eu não podia deixar de notar a expressão distante. Ela estava ali fisicamente, mas sua mente parecia estar longe. Está tudo bem? Perguntei, sem levantar os olhos dos documentos. Ela demorou um momento para responder. Você acha que isso vai acabar algum dia? Que vou poder voltar a ter uma vida normal? Havia algo na sua voz que me fez largar os papéis e encará-la. Ela não estava apenas perguntando sobre o caso. Estava falando de algo mais profundo, sobre o que significava ser livre novamente, sem o peso do medo que claramente carregava. Quero acreditar que sim, respondi com sinceridade. Mas, para isso, precisamos dar um passo de cada vez. E o primeiro passo é garantir sua segurança. Ela sorriu de leve, mas havia tristeza naquele sorriso. Às vezes, me pergunto se eu realmente fiz a coisa certa ao me envolver nisso. Você viu algo que não podia ignorar. Muitas pessoas no seu lugar teriam virado as costas, fingido que nada aconteceu. Mas você escolheu fazer a coisa certa. Isso exige coragem. Ela me olhou, seus olhos brilhando de forma quase imperceptível. Coragem é um conceito engraçado. Não sinto que tenho coragem. Só sinto medo. Eu me levantei e fui até ela, parando a poucos passos de distância. Coragem não é a ausência de medo. É agir mesmo quando você está com medo. Houve um silêncio entre nós, mas não era desconfortável.
Era como se, naquele momento, algo estivesse sendo compreendido sem a necessidade de palavras. Mais tarde, naquela noite, recebi uma ligação. Era de um dos meus colegas que estava trabalhando no caso. Ele me informou que um dos principais suspeitos da organização havia sido visto perto da cidade. Era uma informação que deveria ser animadora, mas só me fez sentir mais preocupado. Se eles estavam perto, significava que sabiam mais do que gostaríamos. E Sarah estava no centro de tudo. Decidi não contar a ela imediatamente. Não queria aumentar sua ansiedade, especialmente porque ela já parecia estar carregando um fardo enorme. Mas meu comportamento mudou. Fiquei mais vigilante, verificando as trancas do quarto, revisando os sistemas de segurança, mantendo minha arma sempre ao alcance. Ela percebeu, é claro. Algo aconteceu? Perguntou ela, enquanto eu checava a janela pela terceira vez naquela noite. Eu hesitei, mas decidi que não havia motivo para mentir. Recebemos informações de que eles podem estar perto. Mas não se preocupe. Estamos tomando todas as precauções. Ela ficou em silêncio por um momento, depois se aproximou. Você não precisa carregar tudo sozinho, sabe? Eu sei que isso não é fácil para você. Sua proximidade me pegou desprevenido. Eu podia sentir o calor dela, ver os pequenos detalhes do seu rosto que normalmente passariam despercebidos. Por um momento, o mundo pareceu parar. Mas então, eu dei um passo para trás, tentando recuperar o controle. Minha prioridade é garantir que você fique segura. É só isso que importa agora. Ela parecia querer dizer algo, mas acabou apenas assentindo e voltando para sua poltrona. Naquela noite, dormi no sofá do quarto, minha arma na mesinha ao lado. Não conseguia relaxar completamente, sabendo que qualquer coisa poderia acontecer. E, no fundo, também estava lutando contra algo que era ainda mais difícil de controlar, os sentimentos que começavam a surgir por ela. Era errado, eu sabia. Ela era uma testemunha, e eu tinha um trabalho a fazer. Mas, quanto mais tempo passava ao lado dela, mais difícil se tornava ignorar o que estava acontecendo. Por volta das 3 da manhã, fui acordado por um barulho. Meu instinto entrou em ação imediatamente, e peguei minha arma, caminhando silenciosamente em direção à origem do som. Quando entrei na sala, vi Sarah sentada no chão, abraçando os joelhos. Seus olhos estavam vermelhos, e era óbvio que ela estava chorando. O que aconteceu? Perguntei, abaixando a arma. Ela olhou para mim, sua expressão cheia de uma vulnerabilidade que me atingiu em cheio. Eu só, e não consigo mais. Sinto como se minha vida tivesse acabado no dia em que tudo isso começou. Eu coloquei a arma na mesa e me sentei ao lado dela. Não diga isso. Você ainda tem muito pela frente. Ela balançou a cabeça. Você diz isso como se tivesse certeza. Mas eu sinto que perdi tudo. Houve um silêncio pesado entre nós, e, antes que eu percebesse o que estava fazendo, coloquei minha mão sobre a dela. Você não perdeu tudo. Ainda há esperança, mesmo que agora pareça difícil de enxergar. Ela olhou para nossa mão por um momento antes de encontrar meus olhos. Havia algo ali, algo que parecia um pedido de ajuda e, ao mesmo tempo, uma oferta de algo que eu não podia aceitar. Mas, por mais que soubesse que estava cruzando uma linha perigosa, não consegui me afastar. Aquela noite foi um ponto de virada, não apenas para ela, mas também para mim. Eu sabia que a partir dali, as coisas ficariam ainda mais complicadas. Mas também sabia que, de alguma forma, estava disposto a enfrentar o que viesse, desde que significasse protegê-la. E talvez, só talvez, encontrar algo que eu também não sabia que estava procurando. O sol estava alto no céu, lançando seus raios brilhantes pela janela do quarto seguro onde Sarah e eu estávamos. Era um raro momento de tranquilidade em meio à tensão que envolvia tudo desde que ela entrou na minha vida. Mas eu sabia que esse tipo de calmaria nunca durava muito em casos como este. A organização que estávamos investigando era implacável, e cada hora que passava sem notícias apenas aumentava minha ansiedade. Sarah estava sentada em uma cadeira próxima à janela, esboçando algo em seu bloco de papel.
Eu percebia que desenhar era sua maneira de processar tudo o que estava acontecendo, um escape em meio ao caos. Não a interrompi, sabia que ela precisava desses momentos. Mas o som de uma notificação no meu celular quebrou o silêncio. Peguei o aparelho e vi a mensagem de movimentação confirmada. Eles estão cada vez mais perto. Atenção redobrada. Meu coração acelerou. Levantei-me imediatamente, caminhando até a porta para verificar as trancas pela terceira vez naquela manhã. Algo aconteceu? A voz de Sara soou suave, mais atenta. Ela já havia aprendido a ler meus sinais. Temos informações de que eles estão mais próximos, respondi sem rodeios. Não fazia sentido esconder a verdade dela. Precisamos estar preparados. Ela colocou o bloco de desenho no colo, suas mãos cruzadas sobre ele, enquanto me encarava. E se eles vierem até aqui? Você acha que estamos realmente seguros? Eu hesitei. Não queria mentir, mas também não queria assustá-la ainda mais. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Isso eu posso garantir. Seu olhar permaneceu fixo no meu, como se estivesse tentando medir a sinceridade das minhas palavras. Finalmente, ela assentiu, mas eu podia ver o medo ainda presente em seus olhos. Eu precisava encontrar uma forma de aliviar essa tensão, de mostrar a ela que, apesar do perigo, havia algo pelo qual lutar. Mais tarde, naquele dia, decidi levá-la para um passeio breve. Precisávamos de um pouco de normalidade, mesmo que fosse apenas uma fachada. Escolhi um parque discreto, longe de olhares curiosos e com uma visão clara de todos os pontos de acesso, garantindo que seria fácil detectar qualquer ameaça. Enquanto caminhávamos pelo parque, Sara parecia mais relaxada. Ela observava as crianças brincando nos balanços, os casais sentados nos bancos, e por um breve momento, parecia esquecer do peso que carregava. Há quanto tempo você não faz algo assim? Perguntei, tentando iniciar uma conversa leve. Ela sorriu levemente, mas seu olhar estava distante. Faz muito tempo. Eu costumava vir a lugares como este para encontrar inspiração para meus desenhos. Agora parece outra vida. Talvez, um dia, você possa voltar a fazer isso, sugeri. Ela me olhou com uma expressão que era uma mistura de esperança e dúvida. Você realmente acredita nisso? Que as coisas podem voltar ao normal? Não sei se voltarão ao normal, admiti. Mas acredito que podem melhorar. E é por isso que estamos lutando. Por um instante, o peso de nossa conversa pareceu desaparecer. Caminhamos lado a lado, em silêncio, mas a proximidade entre nós parecia diferente. Eu estava começando a ver Sara não apenas como uma testemunha sob minha proteção, mas como alguém que havia se tornado importante para mim de uma maneira que eu não podia explicar. Enquanto retornávamos ao hotel, percebi um carro parado próximo à entrada. Meus instintos se ativaram imediatamente. Não parecia ser apenas coincidência. Sinalizei para Sara parar, e minha mão foi automaticamente para a arma no meu coldre. O que foi? Ela sussurrou, percebendo minha mudança de comportamento. Pode ser nada, mas fique atrás de mim, só por precaução, respondi. Nos aproximamos lentamente, e eu notei que o motorista parecia nervoso, seus olhos varrendo o ambiente de forma suspeita. Quando ele nos viu, ligou o motor e saiu rapidamente. Fiz uma nota mental da placa do carro, mas não havia como ter certeza se ele estava realmente ligado à organização. Ao entrarmos no hotel, minha mente estava a mil. Precisávamos reforçar as medidas de segurança e, possivelmente, mudar de localização. O problema era que cada vez que nos movíamos, aumentava o risco de sermos detectados. Enquanto eu revisava os arquivos e as informações mais recentes sobre o caso, Sara me observava do outro lado do quarto. Finalmente, ela falou. Isso é culpa minha, não é? Se eu não tivesse visto o que vi, nada disso estaria acontecendo. Eu levantei o olhar, surpreso com sua declaração. Não diga isso. Você fez a coisa certa. Se alguém tem culpa aqui, são eles. Você só estava no lugar errado na hora errada. Ela parecia prestes a argumentar, mas desistiu, voltando a olhar para a janela.
Eu sabia que ela estava lutando com sua própria culpa, mesmo que fosse irracional. Queria encontrar uma maneira de ajudá-la a superar isso, mas ainda não sabia como. Naquela noite, enquanto estávamos sentados no pequeno sofá do quarto, ela começou a me contar mais sobre sua vida antes de tudo isso. Sobre como havia aberto seu estúdio de arte com muito esforço, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Cada palavra que ela dizia fazia com que eu a admirasse mais, mas também tornava mais difícil manter a distância emocional que eu sabia ser necessária. Você é diferente de qualquer pessoa que conheci, se ela disse de repente, pegando-me de surpresa. Diferente como? Perguntei, tentando manter um tom leve. Ela deu de ombros, mas havia uma sinceridade em sua expressão. Você se importa. Mesmo quando tenta esconder, é óbvio que você realmente se importa. Não soube o que dizer. Parte de mim queria aceitar o que ela dizia, enquanto outra parte insistia que era errado deixar isso se transformar em algo mais. Mas, antes que eu pudesse responder, a luz do quarto piscou, e um som estranho veio do corredor. Imediatamente, fiquei em alerta. Peguei minha arma e sinalizei para que Sarah se afastasse da porta. Minha respiração estava controlada, mas minha mente estava correndo com possíveis cenários. Esperei alguns segundos antes de abrir a porta lentamente, verificando o corredor. Não havia ninguém. Apenas um leve som de passos ao longe. Fechei a porta novamente e travei as fechaduras adicionais que havíamos instalado. O que foi? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Talvez nada. Mas precisamos estar preparados para o caso de não ser. Enquanto ela assentia, pude ver o medo em seus olhos, mas também algo mais. Uma confiança que ela parecia estar depositando em mim, mesmo sem dizer. E, naquele momento, eu soube que faria qualquer coisa para garantir que ela estivesse segura, não importava o custo. As horas passaram em um ritmo estranho, como se o tempo estivesse brincando conosco. Cada minuto parecia arrastar-se quando estávamos no silêncio tenso do quarto, mas, ao mesmo tempo, os dias voavam enquanto a situação ao nosso redor se tornava mais perigosa. Não havia como negar que a pressão estava nos moldando de maneiras inesperadas. Para mim, o desafio era manter a objetividade. Para Sarah, era aprender a viver com o medo constante. Naquela manhã, o sol estava tímido, escondido por nuvens densas que deixavam o ar ainda mais pesado. Estávamos no hotel seguro há quase uma semana, e o espaço parecia cada vez menor. Sarah parecia inquieta, como um pássaro preso em uma gaiola. Sua única distração era o desenho, mas até mesmo isso parecia não ser suficiente para aliviar o peso que carregava. Eu estava ao telefone, recebendo uma atualização do meu colega sobre a investigação. A organização criminosa estava se movendo mais rápido do que esperávamos, e havia indícios de que estavam usando informantes dentro da própria polícia. Isso significava que a situação era ainda mais complicada do que eu imaginava. Navarro, você precisa ser extremamente cuidadoso. Não confie em ninguém além de você mesmo, disse meu colega antes de encerrar a ligação. Guardei o celular no bolso e olhei para Sarah, que estava sentada no sofá com o bloco de desenhos no colo. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, mas eu sabia que sua mente estava a mil. Alguma novidade? Ela perguntou, sem desviar o olhar. Nada que você precise se preocupar, menti, tentando proteger sua sanidade. Mas, pela expressão em seu rosto, ela sabia que eu estava escondendo algo. Você acha que eles estão perto, não acha? Ela me encarou, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. É uma possibilidade, mas estamos tomando todas as medidas para garantir sua segurança. Ela suspirou e voltou sua atenção para o desenho, mas eu podia sentir a tensão emanando dela. Eu sabia que precisava fazer algo para ajudá-la a lidar com aquilo. Não era apenas sobre protegê-la fisicamente. Era sobre garantir que ela não desmoronasse emocionalmente. Mais tarde, naquele dia, decidi que precisávamos sair novamente. Era arriscado, mas manter Sarah trancada no quarto estava afetando tanto ela quanto a mim. Escolhi um local ainda mais remoto, um campo nos arredores da cidade, onde poderíamos respirar ar puro e, talvez, encontrar um pouco de paz.
Quando chegamos, ela parecia hesitante, mas, ao ver o vasto campo aberto, relaxou visivelmente. O som do vento soprando pelas árvores, combinado com o canto dos pássaros, parecia aliviar parte do peso em seus ombros. É lindo aqui, Sela comentou, olhando ao redor. Achei que você gostaria, respondi, mantendo meu olhar atento ao redor. Mesmo naquele lugar isolado, eu não conseguia baixar a guarda. Caminhamos pelo campo em silêncio por um tempo, e, então, ela parou e se virou para mim. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Sua voz era suave, mas havia algo sério em seu tom. Claro. Por que você faz isso? Por que escolheu ser policial, sabendo o quanto é perigoso? Eu demorei um momento para responder. Era uma pergunta que eu raramente me permitia pensar, quanto mais responder. Acho que, no fundo, é porque eu quero fazer a diferença. Mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém mais veja, quero saber que fiz algo para tornar o mundo um pouco melhor. Ela sorriu, mas havia uma melancolia em seu sorriso. É admirável. Mas também parece solitário. Eu ri, um som curto e sem humor, às vezes, é. Ela me observou por um momento antes de se aproximar. Bem, pelo menos agora você não está sozinho. Houve algo na maneira como ela disse isso que me desarmou completamente. Eu queria responder, queria dizer algo que quebrasse a intensidade daquele momento, mas as palavras me escaparam. Antes que eu percebesse, estávamos mais próximos do que eu pretendia, e o silêncio entre nós parecia carregado de algo que eu não sabia como lidar. Precisamos voltar, murmurei finalmente, rompendo o momento. Ela assentiu, mas, enquanto caminhávamos de volta para o carro, eu podia sentir que algo havia mudado entre nós. De volta ao hotel, a tensão parecia ter se dissipado um pouco, mas ainda havia algo no ar. Estávamos sentados no sofá, e eu estava revisando alguns documentos enquanto ela desenhava. De vez em quando, trocávamos palavras casuais, mas o silêncio confortável era o que preenchia a maior parte do tempo. Foi então que ela disse algo que me pegou de surpresa. Lucas, posso te contar uma coisa? Eu olhei para ela, intrigado. Claro. Eu costumava pensar que minha vida era previsível. Eu tinha meus desenhos, meu estúdio, minha rotina. Mas, depois de tudo isso, percebi que estava vivendo em uma bolha. Agora, apesar de todo o medo, sinto que estou realmente viva. Eu não sabia como responder. Havia algo profundamente honesto em suas palavras, algo que me fez pensar sobre a minha própria vida. Será que eu também estava vivendo em uma bolha, escondendo-me atrás do meu trabalho para evitar lidar com as coisas que realmente importavam? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de um número desconhecido: sabemos onde você está. Meu corpo ficou tenso, e levantei-me imediatamente, verificando a janela e as trancas. Sara percebeu minha mudança de comportamento. O que foi? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Precisamos sair daqui. Agora. Ela não discutiu, apenas pegou suas coisas enquanto eu fazia uma última verificação do quarto. Em questão de minutos, estávamos no carro, dirigindo para um novo esconderijo. Eu sabia que o cerco estava se fechando, mas, enquanto dirigia, tudo o que eu conseguia pensar era em como eu faria qualquer coisa para protegê-la. Mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. O silêncio no carro era pesado, mas, quando olhei para ela pelo canto do olho, vi algo que me deu forças. Apesar do medo, havia uma confiança em seus olhos, como se ela acreditasse que eu conseguiria mantê-la segura. E, naquele momento, fiz uma promessa silenciosa, e não importava o que acontecesse, eu não a deixaria cair. O som da noite era abafado, um eco distante de grilos e folhas se movendo com o vento. A nova localização era ainda mais isolada, uma cabana discreta escondida em uma área de mata densa, longe da movimentação da cidade. Cada passo que dávamos era calculado. O trajeto até ali tinha sido um jogo tenso, cheio de desvios e verificações, como se o perigo estivesse à espreita em cada esquina. Não podíamos nos dar ao luxo de cometer erros. Eu me certifiquei de inspecionar a cabana completamente antes de deixar Sara entrar.
Havia trancas reforçadas, câmeras instaladas pelo perímetro e uma linha direta comigo, caso algo saísse do controle. Era o lugar mais seguro que consegui encontrar em tão pouco tempo. E aconchegante, disse ela, tentando aliviar a tensão que pairava no ar. Sorri de leve, mas minha mente estava em outro lugar. Sabíamos que os homens que nos caçavam estavam ficando mais ousados. Receber aquela mensagem anônima no hotel foi um sinal claro de que estávamos jogando contra o tempo. Sarah caminhou até a pequena janela da sala e olhou para fora. Sua silhueta contra a luz fraca da lâmpada me chamou a atenção. Mesmo em meio ao caos, ela carregava uma graça natural, algo que parecia inabalável. Mas eu sabia que, por dentro, ela estava tão desgastada quanto eu. "Quanto tempo vamos ficar aqui?" perguntou, sem desviar os olhos da janela. "O tempo que for necessário. Até termos certeza de que é seguro seguir em frente." Ela assentiu, mas seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Havia um cansaço crescente em sua postura, uma luta interna que eu conseguia sentir mesmo sem ela expressar. Sarah não reclamava, mas era claro que o peso da situação estava começando a esmagá-la. A noite caiu rapidamente, e o ambiente ao redor da cabana se tornou ainda mais sombrio. Sarah estava sentada no sofá, com um cobertor enrolado ao redor dos ombros, enquanto eu monitorava as câmeras de segurança no laptop. O silêncio entre nós era confortável, mas carregado de tensão. Cada som estranho me deixava alerta, minha mão sempre próxima à arma. "Você sempre vive assim?" ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Eu me virei para encará-la. "Assim como?" "Sempre no limite. Sempre esperando pelo próximo perigo." Demorei um momento para responder. "É parte do trabalho." "Mas, sim, às vezes é exaustivo." "Então por que você faz isso?" Seus olhos estavam fixos nos meus, como se ela estivesse tentando encontrar a resposta por conta própria. Suspirei, passando a mão pelo cabelo. "Porque acredito que vale a pena. Não importa o quão difícil seja, saber que posso salvar uma vida ou impedir que algo pior aconteça, e isso faz tudo valer a pena." Ela ficou em silêncio, mas o olhar que me deu foi cheio de algo que eu não conseguia decifrar completamente. Era admiração, talvez. Ou algo mais profundo, que ela mesma ainda não estava pronta para admitir. Naquela madrugada, fui acordado por um som estranho. Algo estava se movendo lá fora, algo que não parecia ser apenas o vento. Peguei minha arma e sinalizei para Sarah ficar em silêncio. Sua expressão era de puro medo, mas ela assentiu, confiando em mim. Caminhei até a porta, movendo-me silenciosamente, e olhei pela janela. Havia uma sombra passando rapidamente entre as árvores. Meu coração acelerou. Não era paranoia. Alguém estava ali. Apontei para Sarah e indiquei que ela deveria se esconder. Ela correu para o quarto sem fazer um som, enquanto eu ficava na sala, esperando pelo menor sinal de invasão. Os minutos passaram como horas, cada segundo mais carregado de tensão. Finalmente, ouvi passos leves na varanda. Quem quer que fosse, estava tentando entrar. Levantei minha arma, preparado para agir, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som alto e inesperado, o som de algo caindo do lado de fora. Abri a porta com cuidado e vi um dos homens que nos caçavam. Ele estava inconsciente, provavelmente devido à armadilha improvisada que instalei no início da noite. Chamei reforços imediatamente. Enquanto esperávamos, amarrei o homem e o deixei sentado do lado de fora. Quando a equipe chegou, eles o levaram para interrogatório. A ameaça havia sido neutralizada por enquanto, mas eu sabia que isso era apenas o começo. Se um deles nos encontrou, outros também poderiam. De volta à cabana, encontrei Sarah sentada na cama, ainda tremendo levemente. Sentei-me ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Acabou por enquanto. Ele foi levado, disse, tentando acalmá-la. Ela me olhou, seus olhos cheios de lágrimas que ela claramente estava tentando segurar. Eu achei que, e por um momento, achei que você, e que algo poderia acontecer com você. Não vou deixar isso acontecer. Eu prometi que cuidaria de você,
e vou cumprir essa promessa. Ela assentiu, mas suas lágrimas começaram a cair silenciosamente. Sem pensar, coloquei minha mão sobre a dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Ela não se afastou. Em vez disso, apertou minha mão como se estivesse se segurando a algo real e sólido em meio ao caos. Eu nunca me senti tão sozinha antes, se ela confessou, sua voz quase inaudível. Você não está sozinha, respondi, minha voz baixa, mas firme. Eu estou aqui. E vou estar até o fim. A proximidade entre nós era inevitável. O perigo, a tensão, e a conexão que estávamos formando estavam nos empurrando para algo que nenhum de nós planejou. Mas, naquele momento, nada disso importava. Tudo o que importava era que estávamos vivos, e que, de alguma forma, encontrávamos força um no outro para continuar. O restante da noite foi mais calmo, mas o impacto do que aconteceu ainda pairava no ar. Enquanto Sarah dormia no quarto, eu fiquei na sala, vigiando as câmeras e revisando os eventos da noite. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava. Eu sabia que o que sentia por ela era perigoso, mas não conseguia evitar. Algo em Sarah me fazia querer protegê-la de tudo, não apenas porque era meu trabalho, mas porque ela significava mais do que eu estava disposto a admitir. E, enquanto o silêncio da madrugada envolvia a cabana, fiz uma promessa a mim mesmo. Não importava o que acontecesse, eu lutaria por ela. E não era apenas pela missão. Era por ela, e por tudo o que ela representava. O som dos galhos das árvores balançando ao vento era quase hipnótico, mas minha mente estava longe de qualquer calmaria que aquele cenário pudesse oferecer. Após a tentativa de invasão na noite anterior, a tensão na cabana era palpável. Sarah parecia mais retraída do que nunca, enquanto eu permanecia em alerta, verificando as câmeras e o perímetro a cada poucos minutos. Era como se o perigo estivesse à espreita em cada sombra, esperando o momento certo para atacar. Passei a manhã organizando os relatórios para minha equipe, enquanto Sarah permanecia no quarto. Eu sabia que ela precisava de um tempo sozinha para processar tudo, mas também sentia que estávamos nos afastando emocionalmente, como se o medo e a pressão estivessem criando um muro entre nós. Depois de algumas horas, decidi que era hora de quebrar aquele silêncio. Você está bem? Perguntei, parando na porta do quarto. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, e levantou o olhar para mim. Seus olhos estavam vermelhos, e seu rosto, marcado pelo cansaço. Estou tentando estar. Entrei no quarto e sentei-me na cadeira próxima à cama, mantendo uma distância respeitosa. Sei que tudo isso está te desgastando. Mas quero que saiba que estou aqui, Sarah. Não importa o que aconteça, eu vou estar ao seu lado. Ela soltou um suspiro pesado e passou a mão pelos cabelos, afastando uma mecha teimosa do rosto. É difícil não sentir que estou te arrastando para algo que você não deveria estar enfrentando. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, lidando com casos menos complicados. Mas, em vez disso, está aqui, correndo risco por minha causa. Esse é o meu trabalho, e eu escolhi estar aqui, respondi, firme. Não porque sou obrigado, mas porque acredito que vale a pena lutar por você. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento, o tempo pareceu parar. Havia algo naquele olhar, algo que eu não conseguia descrever, mas que fazia meu coração bater mais rápido. Antes que eu pudesse pensar demais, ela desviou o olhar e murmurou, "Vou obrigada, Lucas." Naquela tarde, enquanto revisava os relatórios e analisava os possíveis próximos passos da organização criminosa, recebi uma ligação de um dos meus colegas. A informação que ele tinha não era boa e, aparentemente, havia um vazamento na polícia, e alguém dentro da força estava passando informações para os criminosos. Isso explicava como eles conseguiram nos encontrar no esconderijo anterior. Navarro, precisamos agir rápido. Não podemos confiar em ninguém além de você. Eles estão desesperados, e isso os torna ainda mais perigosos, meu colega avisou antes de desligar. A notícia era um golpe. Significava que o perigo era maior do que eu imaginava e que Sarah estava ainda mais vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, confirmou algo que eu já sabia, e eu precisava proteger ela a qualquer custo.
Naquela noite, enquanto estávamos sentados na pequena sala da cabana, decidi contar a ela sobre o vazamento. Ela tinha o direito de saber, mesmo que isso aumentasse sua ansiedade. Eles têm informantes dentro da polícia, comecei, observando sua reação. Isso explica como eles chegaram tão perto antes. Precisamos estar preparados para qualquer coisa. Ela ficou em silêncio por um momento, processando a informação, antes de perguntar o que isso significa para nós. Estamos seguros aqui? Por enquanto, sim. Mas precisamos ser cautelosos. E, se algo acontecer, quero que você confie em mim e siga minhas instruções, sem hesitar. Ela assentiu, mas havia algo nos seus olhos que me preocupava. Não era apenas medo. Era como se ela estivesse carregando um peso ainda maior do que eu sabia. Lucas, se ela começou, hesitante. Se algo acontecer comigo, e quero que saiba que sou grata por tudo o que você fez por mim. Ninguém nunca lutou por mim como você está fazendo. Suas palavras me pegaram de surpresa, e eu não soube o que responder imediatamente. Em vez disso, apenas estendi minha mão e segurei a dela. Nada vai acontecer com você, Sarah. Eu prometo. A madrugada chegou trazendo mais silêncio, mas eu sabia que não podia baixar a guarda. Enquanto Sarah dormia no quarto, eu estava sentado na sala, monitorando as câmeras e planejando os próximos passos. O peso da responsabilidade era esmagador, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia desistir. Não quando ela estava contando comigo. Foi então que ouvi um barulho. Era sutil, quase imperceptível, mas suficiente para me colocar em alerta. Peguei minha arma e me levantei lentamente, movendo-me em direção à porta. Olhei pelas câmeras e vi um movimento suspeito na borda do perímetro. Meu coração acelerou, e minha mente começou a calcular todas as possibilidades. Chamei Sarah e a instruí a se esconder no quarto, garantindo que ela ficasse em silêncio. Quando voltei para a sala, o som de passos se aproximando do lado de fora confirmou minhas suspeitas. Eles estavam aqui. A invasão foi rápida e caótica. 2 homens conseguiram entrar na cabana, mas eu estava preparado. O primeiro foi neutralizado com um golpe rápido, enquanto o segundo tentou resistir. A luta foi intensa, e minha preocupação principal era garantir que Sarah ficasse segura. Quando tudo terminou, os 2 homens estavam imobilizados, e eu estava respirando com dificuldade, mas aliviado por ter conseguido proteger Sarah. Ela saiu do quarto hesitante, seus olhos arregalados ao ver os invasores no chão. Está tudo bem agora, garanti, embora minha voz traísse o cansaço. Ela correu até mim e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, me envolveu em um abraço apertado. Fiquei surpreso por um momento, mas depois retribuí o gesto, sentindo o peso do medo e do alívio em cada fibra do seu corpo. Eu pensei que, e ela começou, mas sua voz falhou. Eu prometi que não deixaria nada acontecer com você, e não vou. Nunca. Enquanto segurava Sarah em meus braços, percebi que algo havia mudado entre nós. Não era apenas uma conexão causada pelas circunstâncias. Era algo mais profundo, algo que eu sabia que não poderia ignorar por muito mais tempo. Mas, naquele momento, tudo o que importava era que estávamos vivos e juntos, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A madrugada parecia eterna. O som dos galhos contra a janela era constante, como um lembrete sombrio do que havíamos enfrentado na noite anterior. Os 2 homens que haviam invadido a cabana já estavam sob custódia, mas o perigo não havia desaparecido. Eu sabia que aqueles eram apenas peões em um jogo muito maior, e que os verdadeiros responsáveis ainda estavam à solta. Sarah, por outro lado, estava em um estado frágil. Após tudo o que aconteceu, ela se isolou, preferindo o silêncio à conversa. Enquanto ela dormia, sentei-me à mesa da pequena sala com uma xícara de café na mão, revisando os documentos mais recentes do caso. Cada detalhe parecia indicar que estávamos nos aproximando de algo grande, mas ao mesmo tempo, havia peças faltando. Eu sabia que o ataque à cabana não era apenas um movimento desesperado, eles estavam tentando nos calar antes que algo fosse descoberto. Quando o sol finalmente começou a surgir no horizonte, iluminando a cabana com um brilho dourado, ouvi passos leves atrás de mim.
Virei-me e vi Sara parada na porta do quarto, envolta em um cobertor. Seu cabelo estava bagunçado, e havia círculos escuros sob seus olhos, mas ela ainda tinha aquela graça natural que nunca deixava de me impressionar. Não consegui dormir, ela admitiu, com a voz rouca. Não posso culpá-la, respondi, apontando para a cadeira ao meu lado. Quer um pouco de café? Ela balançou a cabeça, mas se aproximou e se sentou, cruzando os braços sobre a mesa. O silêncio entre nós era carregado, mas confortável. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Você acha que eles vão parar? Perguntou, olhando para a janela. Suspirei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Não até conseguirem o que querem. Mas isso não vai acontecer enquanto eu estiver aqui. Ela me olhou, seus olhos brilhando com algo que parecia ser tanto gratidão quanto preocupação. Lucas, eu não sei como vou te agradecer por tudo isso. Não acho que palavras sejam suficientes. Você não precisa agradecer. Eu só quero garantir que você fique segura. Ela abaixou o olhar para suas mãos, claramente lutando com algo. Finalmente, murmurou, eu só queria que isso acabasse. Queria a minha vida de volta. Eu queria dizer algo reconfortante, algo que aliviasse o peso em seus ombros, mas antes que pudesse responder, meu telefone tocou. Era uma chamada urgente do meu colega, e pela maneira como ele começou a falar, percebi que algo grande estava acontecendo. Navarro, temos uma pista sólida. Eles estão reunidos em um galpão no lado industrial da cidade. Se agirmos agora, podemos acabar com isso de uma vez por todas. Meu coração disparou. Era a oportunidade que estávamos esperando, mas também significava que eu teria que deixar Sara sozinha, pelo menos por algumas horas. Ela percebeu a gravidade da situação apenas pela minha expressão. O que foi? Perguntou, sua voz cheia de preocupação. Expliquei rapidamente a situação, tentando tranquilizá-la. Vou garantir que tudo esteja seguro aqui antes de sair. Não vou demorar. Ela assentiu, mas havia algo em sua expressão que me fez hesitar. Tenha cuidado, disse, sua voz quase um sussurro. Sempre. Enquanto me preparava para sair, instruí Sara sobre o que fazer caso algo acontecesse. Verifiquei as câmeras, as trancas e garanti que ela tivesse acesso direto a mim pelo telefone. Cada passo era um lembrete do risco que eu estava correndo ao deixá-la sozinha, mas sabia que, se não aguíssemos, o perigo nunca iria embora. Ao chegar ao local indicado pelo meu colega, encontrei a equipe já posicionada. O galpão era grande e mal iluminado, com um ar de abandono que só aumentava a tensão. As informações sugeriam que os líderes da organização estavam ali, discutindo seus próximos passos. Era a oportunidade perfeita para neutralizá-los. A operação foi rápida, mas intensa. Entramos no galpão com armas em punho, e o confronto que se seguiu foi caótico. Tiros, gritos e o som de objetos caindo preenchiam o ambiente enquanto avançávamos. Finalmente, conseguimos capturar os responsáveis, mas o custo foi alto. Um dos meus colegas foi ferido, e eu mesmo escapei por pouco de ser atingido. Quando tudo terminou, senti um misto de alívio e exaustão. Havíamos conseguido desmantelar a organização, mas o preço emocional e físico era evidente. Enquanto os detidos eram levados pelas viaturas, só conseguia pensar em Sara. Tudo o que eu queria era voltar para ela e garantir que estivesse bem. Quando cheguei à cabana, o sol já estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Entrei rapidamente, chamando por Sara, mas o silêncio que encontrei me deixou em alerta. Finalmente, a encontrei sentada no sofá, olhando para uma das câmeras de segurança no laptop. Está tudo bem? Perguntei, aproximando-me. Ela olhou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, vi um sorriso genuíno em seu rosto. Sim. Eu só estava esperando você voltar. Sentei-me ao lado dela, sentindo o cansaço começar a se instalar em meu corpo. Conseguimos. Eles estão todos presos. Você está segura agora. Ela deixou escapar um suspiro de alívio, mas não disse nada. Em vez disso, colocou sua mão sobre a minha, um gesto simples, mas carregado de significado.
Por um momento, ficamos ali, apenas sentindo a presença um do outro, como se o mundo lá fora não existisse. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Lucas, não sei o que o futuro reserva, mas quero que saiba que você mudou minha vida. Não sei onde estaria agora se não fosse por você. Olhei para ela, sentindo uma onda de emoções que não conseguia expressar em palavras. Em vez disso, apertei sua mão e disse: foi você quem me mostrou que vale a pena lutar. Obrigado por me lembrar disso. Enquanto a noite avançava, conversamos sobre tudo e nada, compartilhando histórias e momentos que nos trouxeram para onde estávamos. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação de paz. E, enquanto olhava para Sarah, sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, eu faria tudo novamente por ela. Sempre.